O maior mérito do Palmeiras foi ter estabelecido que seu DNA tem que ser o da vitória. Não tem papo furado de DNA ofensivo, DNA da raça, o negócio é ganhar. E tem uma coisa interessante, né? O melhor momento do Abel, em termos de time, qualidade de jogo, foi quando ele tinha Danilo, Zé, Veiga, Scarpa, Rony, porque não tinha centroavante, e o Dudu. Esse foi o melhor Palmeiras que eu vi do Abel, em termos de qualidade de jogo, sabe? Era um time que jogava bem, botava aquela pressão no início, e acho que essa fase ruim de alguns pilares do time estão levando o Abel a ter essa dificuldade de mudar. E tem outra coisa que eu acho fundamental. Nós todos não estamos acostumados com o trabalho de 2 anos, imagina 3,5. Então, os erros do Abel, como o ano passado, saltam os olhos. E os acertos vão passando batido, né? Vão passando quieto. Quando ele vai trabalhando esses moleques, são 11 jogadores da categoria de base. Estão lá, estão trabalhando. 2 anos, 3 anos de trabalho com eles. E quando entra, você percebe que eles estão adaptados. Para mim, cara, eu vejo no dia que o Abel sair, se esses jogadores não forem todos negociados, né? Fabinho, Vanderlan, Kaique, a gente nunca sabe, né? Menino, mas para mim esse vai ser um legado muito interessante que ele vai deixar. O Palmeiras vai ter mais 10 ou 11 jogadores prontos, formados na base para jogarem o futebol como titulares do Palmeiras, sem aqueles traumas de transição, sabe? Não vai, não sei o quê. Ontem, só para vocês terem uma ideia, eu disse aqui do detalhe do Rômulo, né? Quando perguntei, o avião chegou e ele estava ali se trocando para descer, e o menino lá da TV Palmeiras perguntou a ele, cara, é a primeira vez? Ele falou, cara, o Rômulo respondeu, não conheço nada. É a primeira vez que eu venho aqui. E estava colocando um agasalho. Um jogador que eu não consegui identificar falou assim para ele, não precisa de agasalho, vai de camiseta. E aí o outro falou assim para ele, não, tá 10 graus lá, bota o agasalho. E a torcida do Palmeiras meio que enlouqueceu, porque que o Rômulo não estava nem no banco, né? Antes da bola começar, a torcida não. A porcosfera, entendeu? Porque o Rômulo, cortou o Rômulo, por que cortou o Rômulo? Gente, ele tem um método de trabalho que acho que está na hora da gente entender, a gente não precisa concordar, mas a gente precisa entender. O Rômulo, assim como foi com o Lázaro, lembre-se, o Lázaro chegou, também demorou. O que se ouve lá de dentro é que o Lázaro vai ser titular desse time naturalmente. É o que se ouve, ponto. O Rômulo só vai jogar no Palmeiras quando ele estiver de acordo com as valências que a comissão técnica acha que são necessárias para jogar no time. E acho que esse trabalho é legal, porque se ele entra e joga mal, qual que é o que vocês vão ouvir? Time de Série B, jogador de Série B, jogar na segunda divisão não é a mesma coisa? Então, ele vai trabalhando. Então, para mim, esses são os aspectos mais importantes do trabalho do Abel nesses 3 anos. Então, mas é acertar esse timing. É difícil, ele erra às vezes. Cada jogador tem um. Claro. Tanto que o Arthur chegou e jogou. O Aníbal, porque já conheciam. Entendeu? Às vezes você tem um método, então até eu entender, a nossa comissão, que se esse cara está pronto para ser titular, o cara foi contratado. O timing do Aníbal é um, do Caio Paulista é outro, do Rômulo é outro, e dos jovens também. É isso. Agora, você ter tanto, aí você faz a comparação. A minha preocupação nesse início tem sido comparar Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? Faz a comparação com o Flamengo, que tem um trabalho muito mais recente, que agora começou a poupar jogador, né? E aí tá todo mundo em cima. Qual que é o método do Tite pro Flamengo? Tudo estranho. E o Flamengo tem um elenco mais enxuto que o do Palmeiras. E os meninos do Flamengo não têm a rodagem dos meninos do Palmeiras. Então essa é uma questão pro Flamengo se atentar na temporada. Porque não tem lá, nesse estágio, eu não tô nem comparando talentos, porque o Flamengo tem muitos jogadores talentosos na base. Muitos. Agora, o Luiz Guilherme tem não sei quantos jogos como profissional. O Vanderlan não sei quantos jogos profissional. Qualquer um. O Fabinho tem não sei quantos jogos profissional. E o Flamengo, quando ele tiver que fazer esses rodízios, e todos terão que fazer, e aí isso está acontecendo agora, essa grande discussão,
ele vai ter, primeiro, menos reservas à altura dos titulares e menos garotos prontos para jogar. Então, o elenco do Palmeiras para essa temporada, como disse o Massini, é diferente de todas as outras. E pode ser uma questão que dê ao Palmeiras chance em várias frentes. O Palmeiras não está sofrendo, não está sofrendo tanto. Não é que está tudo perfeito, ele não ganhou nenhum jogo em casa no Brasileiro, ele tem menos pontos que o Flamengo no Brasileiro, não deu tudo certo até agora, ele fez 3 primeiros tempos ruins na Libertadores, isso é fato, né, apesar de estar líder da chave. Não é o mundo encantado do Palmeiras. Não existe também. Não existe, mas tem muito material e know-how, né, que a comissão técnica tem para ter uma temporada muito forte, de fato muito forte, mais forte que as temporadas passadas, na minha opinião. O Henrique Vieira aqui do Santos fala, quanta dificuldade para tecer elogios ao Palmeiras. Estamos elogiando aqui, meu cara. Ele acrescenta, dificuldade inclusive para entender que está em curso uma reformulação no elenco do Palmeiras. Foi o que o Massa falou, meu caro Henrique. Olha a perspectiva para o dia 10 de julho. O Dudu vai voltar agora em maio. É óbvio que ele não vai voltar voando. Óbvio que ele possivelmente tem alguma contusão muscular e tal. Mas para julho você pode ter um time com opções de ataque. Vou citar aqui para vocês, tá? Do camisa 10 para frente, ele vai ter o Veiga, o Luiz Guilherme, o Rômulo, o Felipe Anderson, o Lázaro, o Dudu, o Rony, o Flaco e o Estevão. Ele vai ter 9 jogadores para 2, talvez? Talvez 3 posições. No máximo, se ele jogar com 2 abertos de lado, que eu imagino que ele vai ter um time com imagino eu aqui que o Felipe Anderson vai jogar pelo lado direito, como ele está jogando na Lazio, e ele volte talvez a ter o jeito de jogar quando era Scarpa e Veiga. Pode ser o Felipe Anderson e o Luiz Guilherme por dentro. Não vai ter mais o Hendrick, né, em julho. Mas, cara, tá, o que se desenha, se as coisas correrem bem, é o Palmeiras ainda mais forte no segundo semestre. Ele precisa agora, o Abel, entender por que é essa apatia nesses primeiros tempos, né? E para quem está nos assistindo, sobretudo quem não é de São Paulo, quando você entra num estágio como esse, do seu banco de reserva ter um sinal para que o seu goleiro caia, para que você, o seu treinador, tente organizar. Isso é de um entrosamento, isso é de uma... Parece um detalhe simples. O Abel falou abertamente. Ele já, na coletiva, o meu goleiro caiu e eu arrumei o time. Ele, todo mundo já percebeu, mas é assim, enquanto tem times como o Corinthians tentando descobrir se ele joga ainda no 4, o Palmeiras já tem